Olá, turma! Quero saudar aos futuros pedagogos e pedagogas. Eu sou a professora Aldeane e juntos nós vamos adentrar no universo da educação de jovens e adultos, da EJA, que é a disciplina que nós vamos trabalhar. E nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos históricos da educação de jovens e adultos no Brasil. A gente vai percorrer esse caminho, percebendo as transformações que a EJA passou no decorrer da história. Então, como se dá essa evolução histórica da EJA no Brasil, Então, o contexto histórico da EJA no Brasil, ela constitui-se em uma forma de compreender a representação teórica de uma política pública educacional que busca promover uma efetiva mudança no cenário educacional do país, dando oportunidade a pessoas que não tiveram acesso à escolarização no momento adequado. Então, eu convido vocês a nós fazermos essa viagem em toda essa evolução histórica, passando aí por algumas décadas, onde nós vamos colocar alguns pontos que marcaram a história da EJA e que marcaram também todas as transformações que nós tivemos nesse caminho. Então, vamos iniciar passando aí pelo período colonial, que inicia-se em 1500 e vai até 1822. Então, nesse período colonial, a história da educação de jovens e adultos no Brasil se deu de forma sistemática, Nesta época, não se constatou iniciativas governamentais significativas voltadas para a educação de jovens e adultos. Tivemos aí nesse período colonial os padres jesuítas e nós podemos dizer que eles são considerados os primeiros educadores desse período colonial, ainda com a função de catequizar os índios. A Companhia de Jesus, que também chega nesse período formado pelos jesuítas, que tinha inicialmente o objetivo de catequizar os índios, aos poucos ela foi se configurando como forte instrumento de formação da elite colonial. Ou seja, o objetivo de catequizar fica ali do lado, mas assume também a responsabilidade pela educação dos filhos dos senhores de engenho, dos colonos. Ou seja, inicia-se aí uma educação voltada para a elite. Depois desse período, nós temos um período imperial, Período aí do Império, que é marcado de 1822 a 1889. Então, após a chegada da família real, o Brasil ele apresentou um desenvolvimento cultural considerável. Mas o direito à educação ainda permanecia restrito a alguns. O objetivo da formação nessa época era apenas para a classe dirigente, Apostou-se muito no ensino superior, mas o ensino voltado para a classe média e alta. Passando desse período, nós entramos aí na Primeira República, E aí a educação nesse período sofre mudanças, mas sempre sob os princípios de centralização, uma educação voltada para a formalização e autoritarismo. O modelo que privilegiava a educação da elite em detrimento da educação popular, nesse período, começa a ser posto em questão, Devido ao rápido processo de urbanização, tivemos nessa época o progresso industrial que foi assim muito rápido. E aí, nesse contexto, acontecem várias reformas, E aí começa a surgir esse movimento aí, chamado escola-novismo, Acredita que a educação, ela pode fazer do indivíduo um ser integrado à democracia, aquele cidadão atuante e democrático. Começa a se falar nessa democracia, em uma educação que respeite a individualidade de cada um. E aí sim, nós começamos a entrar, passando todo esse período, a década de 30, A famosa Era Vargas.
Aqui a educação começa a ter uma estruturação, né? Políticas mais estruturadas, mais voltadas para a educação. Então aí surge um movimento contra o analfabetismo, com o objetivo de aumentar o contingente eleitoral. Vejam, os analfabetos não podiam votar, então pensou-se em um movimento contra o analfabetismo, né? Então aí o domínio da leitura e da escrita, ele passa a ser valorizado diante do acelerado processo de urbanização do país. E aí acontece a Constituição de 1934, né? Um importante marco, porque aí acontece a criação do Plano Nacional de Educação, onde indica a educação de adultos como dever do Estado, incluído na oferta de ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória. Começa-se a desenhar esse cenário da educação de jovens e adultos, né? E aí nós tivemos a criação do Estado Novo, né? Onde surge uma nova Constituição. O Estado abre mão da sua responsabilidade e assume apenas um papel subsidiário, né? Então, olhando para essa Constituição, logo se percebe que não tinha interesse que o conhecimento crítico se propagasse, mas buscava favorecer o ensino profissionalizante. Naquele momento, era melhor capacitar os jovens e adultos para o trabalho nas indústrias. Então, com o grande crescimento industrial, precisa-se de mão de obra especializada, né? Então, faz-se essa Constituição favorecendo esse ensino profissionalizante. Aí caminhamos para a década de 40, né? Aí houve uma ampliação da EJA, a partir de iniciativas políticas e pedagógica, né? Acontece uma ampliação e regulamentação do Fundo Nacional do Ensino Primário. Nesse período também, nessa década, cria-se o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, o INEP, que também é um marco muito importante. Instala-se no Estado Nacional, né? Instala-se o Estado Nacional Desenvolvimentista, né? Onde um projeto político, até então agrícola e rural, assume mais voltado para a indústria, né? Um projeto industrial e urbano. Temos também o lançamento da campanha de educação de adolescentes e adultos, onde busca a qualificação para a mão de obra. E aí tivemos esse marco muito importante, que foi o primeiro Congresso Nacional de EJA, né? Que trazia esse slogan, né? Ser brasileiro é ser alfabetizado. Então aí a EJA ela se firma como uma questão nacional. Já caminhando para a década de 50, né? Já adentrando aí a década de 50, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural, voltada para as comunidades rurais. Tivemos a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, que marca aí uma nova etapa nas discussões sobre a educação de jovens e adultos. Então, começa a se discutir muito sobre esse tipo de educação. E aí, toda essa discussão leva a esse segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, com o objetivo de avaliar todas as ações realizadas. Vejam, né? Nós temos aí um longo processo, né, contra o analfabetismo, né, buscando diminuir o índice de analfabetismo. E aí surge esse segundo congresso, para avaliar o que tem dado certo, o que tem dado errado, por que ainda se fala em analfabetismo, sendo que muitas políticas públicas, muitas campanhas tinham sido realizadas, né? E aí, nesse segundo congresso, nós tivemos a participação desse grande educador, Paulo Freire, né? Então, ele tem uma participação muito importante nesse congresso, que vem contribuindo, né, para que haja esse novo impulso nas campanhas de alfabetização de adultos, que acontece aí na década de 60. Né? Nessa década é publicada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Que é a Lei
que foi aprovada em 20 de dezembro de 61. Acontece também nessa época, né, o tão conhecido golpe militar. E com o golpe militar, muitos programas que existiam, né, de alfabetização de adultos, eles foram reprimidos por esses órgãos, né, do governo militar. Começou-se a obrigatoriedade do ensino de educação moral e cívica nas escolas. Oficializou-se o ensino profissionalizante e técnico. Continuamos ainda nessa década buscando preparar mão de obra para o trabalho. Em 68, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela passa por mudanças significativas, com o objetivo de diminuir os índices de analfabetismo que cresciam, né, em todo o país. E aí, na nossa viagem, nós chegamos aqui à década de 70, né, onde surge a nova LDB, a Lei número 5.692 de 71. E aí surge esse movimento que marca muito a educação de jovens e adultos, que é o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que tem como objetivo acabar com o analfabetismo em 10 anos. Então, acontece aí a criação de centros de ensino supletivo em todo o país. Todo o território nacional surge esses centros de ensino supletivo, com o objetivo de escolarizar, com baixo custo, um grande número de pessoas para atender às exigências do mercado de trabalho. Até aqui a gente percebe que as políticas educacionais para a classe menos favorecida, para os filhos de pobre, para os pobres, eram muito voltadas para a mão de obra, né? Para atender às exigências do mercado. E aí ancoramos aqui na década de 80. Né? O Brasil passa por transformações sociopolíticas com o fim do governo militar e a retomada do processo de democratização. O MOBRAL, em 1985, ele é extinto, né? E no lugar dele, acontece aí a Fundação Educar, que passa a desempenhar também um papel relevante junto ao Ministério de Educação e Cultura, junto às prefeituras municipais e à sociedade civil organizada, né? Aí surgem muitos movimentos sociais e populares. E aí todo esse movimento social, ele motiva, né, a nova Constituição de 88, onde nós tivemos avanços muito significativos para a educação de jovens e adultos, né? Já na década de 90, né, o governo federal, ele extingue a Fundação Educar, mais uma política pública que é extinta, e ausenta-se da função de articulador de uma política de educação de adultos no Brasil. Então, ele tira a sua responsabilidade e coloca a responsabilidade para os estados e municípios. Acontece a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, né? Onde aí fica muito explícito a permanência do analfabetismo no Brasil, né? E o reconhecimento do analfabetismo funcional. Na década de 90, começa a se reconhecer que temos aí muito forte esse analfabetismo funcional. Acontece a LDB, que é a lei que rege a educação até hoje, que é a Lei 9.394/96, né? Nessa lei, a EJA ela é considerada uma modalidade da educação básica, nas etapas do ensino fundamental e médio, com especificidade própria, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, ela reconhece a educação de jovens e adultos como uma modalidade de educação com especificidade própria, que precisa ter um olhar próprio voltado para ela. Aí chegamos em 2000, né? E aí, em 2003, o Ministério da Educação e Cultura, ela anuncia a EJA como prioridade do governo federal. Aqui temos um olhar do governo federal para a educação de jovens e adultos.
E aí cria-se a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo. Vejam que desde o início a gente vem falando no analfabetismo, né, em políticas que busquem amenizar, diminuir o índice do analfabetismo, né? E aqui nós temos essa Secretaria para Erradicação do Analfabetismo. E aí lança-se o programa Brasil Alfabetizado, né, que busca uma alfabetização de jovens e adultos e há também a formação de alfabetizadores. E muitos outros programas, né, políticas surgem nesse período, como ProEja, ProJovem, Pronatec, Pronera, Brasil Jovem e muitos outros. O que fica claro para nós é que a partir de 2000, o governo federal, ele destaca suas ações no atendimento à inclusão educacional, à assistência social e aos direitos humanos e uma educação de qualidade. Então, eu termino essa primeira aula deixando para nós essa imagem, né, onde nós temos aí muitas coisas que fazem parte, né, que englobam a educação de jovens e adultos. A valorização da cultura, a inserção profissional, uma educação ao longo da vida. Mas fica também para nós essa lacuna em aberto, para mostrar que no decorrer desse período, muitos avanços aconteceram. Muitas coisas começaram a ser agregadas à educação de jovens e adultos. Mas muito ainda temos que buscar, lutar e procurar que aconteça, né, mais políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos.